Às vezes você ganha, outras vezes você aprende. Tudo bom, galera? Eu sou o Gustavo Maturano e este é mais um vídeo do Quero Apostar. Roda a vinheta! Então, rapaziada, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando esse vídeo nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Um dia onde houveram muitos jogos da Copa do Rei, da fase 16avos de final da Copa do Rei da Espanha, que é como se fosse a Copa do Brasil deles lá. 16avos de final é uma fase anterior à fase de oitavas de final, então agora existem apenas 32 times vivos na competição, a parada está começando a ficar importante. E o que tinha de grande diferencial hoje, esses jogos? É que o regulamento mudou. Pela primeira vez o regulamento da Copa do Rei, pela primeira vez em muitos anos, pela primeira vez desde que eu acompanho pelo menos, deixou de ser fase de volta, que era algo bem ruim para o time pequeno, né? Que ele já tem chance mínima de conseguir surpreender o grande, tendo que jogar nos dois jogos ainda, a chance se torna cada vez menor, fica cada vez mais raro de algum time de divisão inferior conseguir eliminar algum outro time da primeira divisão e ir até a fase final da competição. Já agora, a partir deste ano e a partir desta fase de 16avos de final, se torna jogo único. E aí fica mais interessante. Por quê? Porque até a questão do regulamento já ajudava os times grandes a pouparem muito mais o seu elenco. Você podia ir com um time completamente alternativo, jogar na casa dos caras, perder por pouco, às vezes não perder, às vezes conseguir ganhar por pouco. E aí em sua casa, dependendo do resultado da ida, aí você decidia quantos titulares você iria utilizar eventualmente. Então não existia o modo urgência e acabava não sendo bom pra gente, que é apostador, para conseguir operar nesses jogos, não é mesmo? Porque aí fica uma situação muito mais incógnita, é um time em campo que você nunca viu atuar junto, então você não tem como projetar exatamente como é que vai funcionar aquele time. Já agora, colocando um jogo único, é ali, matar ou morrer, se empatou vai prorrogação, vai pênaltis, isso você acaba fazendo com que os times tenham que levar mais a sério, tenham que utilizar mais dos seus jogadores. Porém, o que eu vi hoje foi que os times da primeira divisão, eles não estão conseguindo mostrar em campo essa superioridade técnica que eles têm sobre os times da primeira divisão, na maioria das vezes. Tá? Na maioria das vezes tiveram jogos assim, muito mais complicados do que se esperaria ver. O Real Madrid, por exemplo, sofrendo com o time da terceira divisão. O Barcelona conseguiu virar contra o Ibiza, que é da terceira divisão também, só nos acréscimos. O Barcelona esteve muito perto de ser eliminado aí. O Barcelona que foi a campo sem Messi, sem Suárez. A gente sabe, Vidal ficou no banco, etc e tal. Mas mesmo assim, ele ia cair. Então talvez o que chama a atenção na verdade ainda não caiu a ficha nos times grandes de que o regulamento mudou. É parecido com a história, tanto a Sul-Americana quanto a Liga Europa passaram a dar vaga para o campeão dela para a competição maior. Então quem ganhava a Sul-Americana ia para a Libertadores do ano que vem. É um grande prêmio, é algo que faz você ficar focado naquela competição. E na Liga Europa começaram a dar vaga para a Champions League, que é um negócio importantíssimo para os clubes europeus, por toda a parte financeira, por tudo de investimento que proporciona a ele. E aí quando houve essa mudança no regulamento, que essas competições passaram a dar vaga para as competições maiores, notou-se que levaram anos para os clubes realmente entenderem isso e começarem a levar a sério aquela competição. E então meio que é o que parece que aconteceu hoje assim na Copa do Rei, em relação a todos os jogos aí que eu estou vendo. Que os times é como se eles não tivessem, sabe, por mais que a escalação seja muito cara forte, muito dos principais titulares, os times normalmente poupando só 2 ou 3 jogadores. O Bilbao foi a campo poupando uns 3 jogadores, não jogou ali o Nai Lopes, não jogou o Muniain, não jogou o lateral esquerdo Yuri Berchiche, e os 3 entraram no segundo tempo. Então, tipo, internamente, eles sabiam que era muito importante aquele jogo, mas em campo parece que o time era como se fosse no Mundial contra o Flamengo, o Liverpool, jogando meia boca, parecia que tinha batido uma feijoada, não dando todo o máximo dele que nós sabemos que ele dá. O Real Madrid, mesma coisa, pegou um time pequenininho lá, Unionzistas de sei lá o que, de Salamanca, time completaço, Benzema, Bale, Vinícius Júnior, Casemiro, o Valverde, não lembro quem era o outro meio campista, tava o Marcelo, a zaga era reserva, era o Nacho e o Militão, com o goleiro Areola reserva, mais lateral direito Carvajal. Então você tinha ali basicamente só os 3 reservas, só os 2 zagueiros e o goleiro, e o resto tudo bem assim do melhor.
certo? E o Real Madrid também sofreu, não jogou bem, não foi bem. É diferente do caso do Barcelona e tal, mas não vamos destoar tanto. É mais em relação a isso, como o que a gente pôde tirar de aprendizado dos jogos de hoje, que foi isso. Esses times, muitos deles não estão, aí não caiu essa ficha e não estão dando o máximo. Então, a gente começa a identificar o que é melhor de operar nesses jogos, qual é a melhor forma de a gente trabalhar nesses jogos. Outros times medianos já foram muito bem na Copa, já chegaram dando muito valor. E aí nesse caso eu destaco só o Sevilha e o Villarreal. Eu destacaria, os dois jogaram com sangue no olho. Sevilha ganhou do Levante, foi um jogo entre dois times da primeira divisão. O Sevilha jogou muito, ganhou 3-1. E o Villarreal jogou fora de casa contra o Girona e ganhou de 3-0. O Villarreal estava desfalcado, então ele não é que ele poupou, ele estava desfalcado. Sem o Toko Ekambi, sem o Gerard Moreno, que são os dois principais atacantes, goleadores da equipe. Mas voltou o Moi Gomes, que estava lesionado no final de semana, e eles colocaram em campo. E encararam o Girona, que está lá na segunda divisão, e eles têm cerca de 26 gols na segunda divisão, coisa assim. E o artilheiro deles é o Stuani. O Stuani fez 18 dos mais ou menos 26 gols que eles têm na segunda divisão. E eles não levaram o Stuani. Então o time da segunda divisão até abriu mão ali. Ele pegou e falou, tá, eu quero perder. Mas o destaque aqui por conta do Villarreal e de Sevilha, que são aí dois times medianos que não conseguem ter título, né? Então a Copa se torna uma alternativa aí para os caras levantarem uma taça. E aí no fim das contas, o que eu aprendi com isso tudo? Operando nos jogos de hoje, os jogos aí que eu acabei ficando no red ali, tomei menos 2,5 unidades, contando com o que eu havia ganho ontem no Levante, eu estou num saldo aí de menos 0,8. Então estou perdendo um pouquinho ali e já absorvi muitas coisas para ver se eu aplico nos jogos de quinta-feira, que existem ainda 6 jogos, se eu não me engano, para fechar essa fase de 16 avos de final aí. Então, vou passar um pouco para vocês aqui. O jogo da Real Sociedad com o Espanyol. Esse eu não tenho nada a declarar, realmente. Eu descartei ele porque era um jogo meio complicado para mim. A Real Sociedad, de última hora, teve que tirar o William José do jogo, porque ele tá claramente fechou com o Tottenham, porque ele não foi relacionado para o jogo e é coisa que aconteceu de última hora. Então já estão falando que ele vai para o Tottenham, eu acho que o negócio está bem encaminhado. O jogo do Valladolid, que foi fora de casa contra o Tenerife. O jogo do Girona, que foi fora de casa, o jogo do Girona em casa contra o Villarreal. E o jogo do Elche contra o Bilbao. Esses 3 jogos, eu assisti muitos vídeos desses times da segunda divisão para entender como eles jogavam e enxergar se as forças dele encaixavam nas fraquezas do adversário. Curiosamente, felizmente, os 3 times encaixavam na fraqueza dos seus adversários. A forma que eles atacavam, onde eles exploravam. O Girona, que é muito de bola aérea, que é time que ou faz gol na bola aérea ou faz gol na sobra, lembra muito o Burnley. O Tenerife, já que é um time que tenta jogar no erro do adversário e tal, não vou alongar tanto nesse ponto. E aí que esses padrões deles, todos me deram a entender tendência a over 1,5. E aí pelas escalações, eu abandonei os jogos, porque o Girona sem Stuani, falei, não quero. O Valladolid sem alguns dos seus jogadores principais, o Tenerife poupando, falei, também não quero. Mas aí então esse é um aprendizado que eu tiro de hoje. Claro que teremos que colocar isso em prática mais vezes, mais dias, amanhã, já começando na quinta-feira, mas já é um início de você entender o quê? Primeiro ponto, primeira lição que eu tiro aqui é o padrão do time de produtividade pode se esperar que seja mantido. A expectativa que você traça no cenário tático do jogo, você pode esperar que aquilo continue acontecendo e que os gols venham de onde você esperou, mesmo sem os principais jogadores em campo. Isso é que eu estou tirando de conclusão com os jogos de quarta-feira. Então, como eu disse, a gente vai ter que ir mais para frente para a gente ver o que a gente pode fazer. E aí eu vi que tem uma tendência muito forte, inclusive no over 1,5. Acho que não teve um jogo só que desde terça-feira que não foi over 1,5, que foi o do Valência. Então, pode ser uma tendência bem interessante nessa fase aqui, que faz sentido, né? Porque você tem que fazer, você tendo um jogo só único, mata, o grande vai ter que jogar a sério para não ser eliminado, e o pequeno vai entender que ele tem chance real de ser classificado. E o pequeno jogando em casa, velho, torcida empurrando e tal, é caldeirão, é muito mais ânimo, muito mais motivação para os caras e qualidade, né? Os times jogam melhor em casa, então o time acaba tendo mais qualidade para fazer frente ao seu adversário e conseguir superar ele, como foi o Elche quase eliminando o Bilbao na prorrogação, perdeu nos pênaltis, como foi o time aí que enfrentou o Real Madrid, que conseguiu empatar o jogo com o Real Madrid no começo do segundo tempo, ele colocou 1-1 no placar, muitas coisas ali, como foi o Ibiza, ganhando do Barcelona ao intervalo 1-0, e o Barcelona só conseguiu empatar lá para os 65 de jogo, então essa fase mata ela fica interessante por causa disso. E aí o que eu tiro de lição também de não fazer?
não confiar em handicap, não acreditar tanto nas linhas esticadas. O do Real Madrid está rondando -3 e pela diferença técnica, o Real Madrid com todo mundo titular, com Benzema em campo, que é o melhor atacante deles, que mete muito gol, você fala, pô, é plausível imaginar que eles vão ganhar por pelo menos 3-0. A diferença técnica é gigante, enorme, e não ganha. Não ganhou 3-1 com gol nos acréscimos do Brahim Dias. O Barcelona ganhou por 2-1 só. Quem mais? O Valência, 1-0 só. Todos os times que tinham handicap, eles não cumpriram. Eu tô tentando lembrar de alguém que cumpriu e não tô conseguindo. Talvez, eu até estava olhando os jogos de quinta, talvez o Atlético de Madrid cumpra. Um handicap -1,25 já acho interessante. Por quê? Porque é um time que a gente não vai esperar que tome gol, né? Defesa é forte e ele está em crise. Então ele precisa de um resultado positivo, ele precisa de uma atuação convincente para seguir em frente, para não afundar na crise, para conseguir começar a sair dela, encontrar caminhos para melhorar e tal, né? Outro ponto de análise daí. Mas o ponto aqui principal é não confiar em handicaps esticados. Eles não estão entrando, os times da primeira divisão não estão mostrando em campo toda essa superioridade técnica aí. Operar em máxima cautela nesses jogos, projetar as linhas ótimas, eu acho muito interessante trabalhar dessa forma. O Real Madrid contra lá o Unionzista, os Excursionistas lá. A linha ali, que já começa a ser ótima, para mim é o -2. É um jogo que você vai esperar no mínimo um 2-0 do Real Madrid. Eu trabalhei assim, para quem faz parte do Grupo Pago, eu trabalhei assim na segunda-feira, um jogo do Mônaco contra um time da 4ª divisão da França. Eles estavam me dando -2 pré-live. Eu falei, essa linha para mim tá ótima. O Mônaco vai ganhar por pelo menos 2 gols esse jogo. E ele fez 3-0 HT, tomou um gol no final, acabou 3-1, beleza. Eu tive o void, mas minha análise estava correta. Então é você saber projetar isso, que eu estou querendo dizer aqui. O Valência, que jogou fora contra o Logroñés. O Valência, a odds dele era 1,40. Você avaliando, depois que você estudou tudo, peguei e falei, pô, esse Logroñés ele tem muitas deficiências. E o Valência ali, ele está nesse momento com jogadores muito importantes desfalcando ele, Gonçalo Guedes, Cherichev, Rodrigo Moreno, jogadores muito importantes no setor ofensivo. Rodrigo Moreno é o principal jogador do Valência, né? É como se ele fosse o Messi do Valência, é o cara que faz toda a diferença na equipe. Sem esses caras, você pega e fala, então a linha ótima é pelo menos na vitória seca. Só pegar o ML só ali a 1,80, 1,90, tá entendendo? Então essa é a linha de raciocínio que eu tô trazendo aqui, essa conclusão que eu tô tirando desses jogos aí que aconteceram de terça e de quarta-feira, dessa fase 16avos da Copa do Rei. E aí, esses pontos aí que eu me enxerguei de diferencial com o regulamento tendo mudado, com o campeonato sendo apenas um turno agora, beleza? Então, basicamente não acreditar em handicaps, trabalhar em linhas muito seguras e explorar o over 1,5. Parece ser muito interessante em diversos jogos aí com os times da divisão inferior, conseguindo fazer uma graça em cima dos times da primeira divisão, que não estão conseguindo se impor e não estão mostrando em campo toda a superioridade técnica que deles se espera. Beleza, galera? Então foi isso. Espero que tenha sido um vídeo interessante para todos vocês, seja produtivo e que vocês consigam também aí tirar bom proveito da Copa do Rei nos jogos que nos restam daqui para frente nas próximas fases. Valeu? Forte abraço a todo mundo e boas apostas!